Esse tema, conhecido como relações entre arcos e ângulos, é um tema muito importante na geometria plana por dois motivos. Primeiro, você tem muitas provas militares, como Colégio Naval, como a prova da EPICAR, como o próprio concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, são provas onde são cobradas questões exclusivamente sobre esse assunto. Então você precisa dominar esse tema. Para muitas outras provas, como os vestibulares da UERJ, da PUC, como a prova do Enem, se você não souber essa parte da matéria que serve de base para os seus estudos da geometria plana, você corre o sério risco de não conseguir resolver uma questão que fala sobre um outro tema mais avançado. A minha missão hoje é discutir com você todas essas relações existentes entre arcos e ângulos. Então me dê um minutinho para que a gente possa começar essa nossa conversa importante. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e gostaria de dizer para vocês como que eu vou conduzir o trato dessa matéria. Nós temos diversos ângulos diferentes desenhados no círculo. Nós temos ângulos centrais, ângulos inscritos, excêntricos internos, excêntricos externos, ângulos de segmento. Como é que você vai fazer para diferenciar um ângulo do outro? Você vai prestar atenção sempre em duas características muito marcantes para cada um dos ângulos estudados. Você vai prestar atenção na posição do vértice daquele ângulo e no comportamento dos lados desse mesmo ângulo que você está estudando. Em se tratando, por exemplo, do ângulo central, que imagino ser um nome bastante sugestivo, você vai perceber que o vértice desse ângulo central ele está posicionado bem no centro dessa circunferência. Fechado? Além disso, os lados funcionam, como você pode bem perceber, como raios desse círculo. A partir do momento que você reconheceu que o vértice está posicionado no centro da circunferência e os lados funcionam como raios desse círculo, você tem um ângulo alfa, que é um ângulo central. E esse ângulo central tem por medida exatamente o tamanho do arco que ele enxerga. Tudo bem? Se esse arco AB for um arco de 45 graus, aquele ângulo alfa também vai medir 45 graus. Se esse arco AB for um ângulo de 60 graus, esse ângulo alfa ele também vai ser de 60 graus. Se você tiver desenhado um arco de 90 graus, o ângulo alfa vai medir 90 graus também. Essa relação, em se tratando de um ângulo central, ela jamais vai funcionar de modo diferente. O arco tem a mesma medida do ângulo que ele está enxergando. Fechado? Tranquilo? Bom, mas nós temos muitos outros tipos de ângulos diferentes desenhados, como, por exemplo, o ângulo inscrito. Você tem a alternativa, é claro, de decorar as diversas fórmulas que eu vou acabar passando para você. Mas você sabe muito bem que se você segue esse nosso canal há algum tempo, você sabe que a gente gosta de detalhar e deixar tudo muito bem explicado para você. Eu tenho uma ideia de que isso deixa todos os seus argumentos muito mais robustos na hora de você resolver os exercícios e facilitar você lembrar de uma fórmula ou outra. A propósito, quando a gente executa determinadas ações aqui, para chegarmos à conclusão daquela fórmula, essas ações elas podem muito bem ser replicadas em diversos outros exercícios. Bom, vamos para esse papo, vamos construir o que a gente precisa aqui para falar deste ângulo θ. Esse ângulo θ, ele tem o seu vértice posicionado na circunferência. Fechado? Desse modo, os seus lados eles vão funcionar como cordas da circunferência. Tranks? Então observe que quando você estiver trabalhando com um vértice posicionado na circunferência e os lados funcionando como cordas, nós acabamos construindo um ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele tem em sua varredura uma fração dessa circunferência, esse arco AB.
esse arco AB não tem a medida desse ângulo θ como aconteceu para o ângulo central. Mas podemos nos aproveitar dessa ideia para poder chegar a alguma conclusão sobre a relação entre essas duas entidades geométricas, esse ângulo e esse arco. O que eu quero fazer com você? Eu quero incrementar a nossa figura. Você sabe muito bem que, em questões de geometria, nós temos um desenho oferecido pelo enunciado que não vem com todos os seus construtos. Se você não fizer alguma coisinha extra, você fatalmente não consegue resolver a questão. E o que eu quero construir de extra aqui é um segmento de reta, ou uma semi-reta, que parta daquele vértice do ângulo θ e passe pelo centro dessa circunferência, como a que eu estou desenhando aqui para você. Veja. Prontinho. Essa reta, ou essa semi-reta que a gente desenhou, ela não necessariamente divide o ângulo θ ao meio. Não é isso. Divide em dois pedaços, sim, mas são dois pedaços que a priori vamos tratar como pedacinhos diferentes. Eu tenho aqui um pequeno ângulo, eu vou dizer que tem uma medida θ1, e aqui em cima eu tenho um grande ângulo, eu vou dizer que tem uma medida θ2. Fechado? Nós dois sabemos que θ1 mais θ2 resulta no ângulo θ que está em xeque, que está em evidência, que está passando pelos estudos que estamos fazendo. Mas, PH, qual é ainda a ideia de você comparar esse ambiente com aquele de lá? Beleza, você está certo, a gente ainda precisa fazer alguma outra construção extra, como essa. Você vai tomar este ponto, que é o centro da circunferência, e você vai ligar este ponto aos pontos B e A. Tudo bem? Depois de termos desenhado esses dois raios, nós acabamos construindo dois triângulos. Eu tenho certeza absoluta que você entende que isso daqui, para o círculo, funciona como raio tanto quanto isso. O que significa que eu acabei desenhando para baixo um triângulo isósceles. E se é um triângulo isósceles e esse ângulo mede θ1, esse ângulo ele também vai medir θ1. Show de bola? Vamos tentar de novo? Olha essa análise. Isso que você desenhou é outro raio. Tanto quanto este segmento de reta também faz o papel de raio para a mesma circunferência, para o mesmo círculo. Se eu tenho dois segmentos de reta de mesmo tamanho, o triângulo que você vê aqui em cima também é um triângulo isósceles. Se também é um triângulo isósceles e isso aqui mede θ2, este outro ângulo mede θ2 também. Beleza? Agora, vamos olhar. Eu não preciso dessa semirreta tão estendida assim. Eu preciso que você olhe muito particularmente para esse ângulo e para esse ângulo que você está vendo aqui. Que esses dois são ângulos bem particulares. O argumento que eu quero usar com você está aqui. Eu tentei destacar este triângulo um pouco mais ampliado. Eu tenho um ângulo externo desenhado aqui nesse triângulo. O ângulo externo para um triângulo, ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado. Chamei de C índice E, o ângulo externo no vértice C. Esse ângulo externo, ele sempre vai ter a mesma medida da soma entre os outros dois ângulos internos que não estão perto dele. Isso é fácil da gente observar, porque aqui eu tenho CI, concorda? Aí você vai falar para mim, CI mais CE, isso tudo é igual a 180 graus. No entanto, nós dois sabemos que CI mais AI mais BI, isso também dá 180 graus. O que eu quero que você entenda é que do seu lado esquerdo, você tem CI. Do seu lado direito, você tem 180. E ainda tem alguma coisa que parece estar diferindo. Nós só vamos fazer com que essas duas sentenças sejam verdadeiramente iguais quando a medida do ângulo externo em C for igual à soma
dos outros dois ângulos não adjacentes, que não estão perto dele. Sendo assim, isso que você está vendo é o ângulo externo desse triângulo, formado por um lado pelo prolongamento do outro lado. Isso aqui vai ser igual a 2θ1, que é a soma dos outros dois ângulos que não estão perto. Tudo bem? Tanto quanto esse daqui vai valer 2θ2 pela soma dos outros dois ângulos que não estão pertinho dele. Show de bola? Assim sendo, eu sei que esse ângulo θ, bem, nós sabemos que 2θ1 mais 2θ2 juntos fazem o papel que o ângulo alfa fazia. Eles dois, se eles fazem o papel que o ângulo alfa fazia, eles estão abraçando o arco AB, então este ângulo que é central tem a mesma medida do arco que a gente está observando. Se nós tomarmos esse 2 e colocá-lo em evidência, olha como é que as coisas vão ficar. Nós ficamos com 2, que multiplica θ1 mais θ2, igual a AB. Eu acho que eu não preciso mais desse argumento. Vamos ganhar um pouquinho de espaço aqui para a gente terminar as nossas demonstrações. Você vai ter esse θ1 mais θ2 como a medida do ângulo θ que estava lá no início presente no nosso trabalho. Se o 2 está de um lado multiplicando, nós passamos esse 2 para o outro lado, dividindo. E aí chegamos à tal relação desejada. Se nós olharmos para um ângulo que tem o seu vértice na circunferência e os seus lados funcionando como cordas da circunferência, nós vamos estar tratando de um ângulo inscrito e a relação que ele guarda com o arco que está em sua varredura é que o ângulo tem a metade da medida do arco AB. Fechado? Tranquilo? Bom, eu vou apagar esse lado do quadro e vou fazer um outro desenho que eu quero estudar duas consequências mega interessantes com você sobre esse papo do ângulo inscrito, tá? Me dá um minutinho. Como acabamos de conversar, o ângulo inscrito é um ângulo que tem o seu vértice posicionado na circunferência e os lados funcionando como cordas da circunferência. À medida que ele vai ter, a relação que esse ângulo vai ter com o arco que ele enxerga, que está dentro de sua varredura, é que o ângulo vai ser a metade do arco que está em sua varredura. Eu quero tratar particularmente deste arco AB. E quero falar destes três ângulos que você vê desenhados coloridinhos. Esse ângulo que você está vendo primeiro, eu vou tratar este ângulo como um ângulo alfa. Tudo bem? E vou mostrar para você que todos os outros ângulos têm medida alfa também. Por que isso? Porque este ângulo alfa, como ângulo inscrito, ele vale a metade desse arco AB que você está vendo. Mas se este outro ângulo, beta, ele também é um ângulo inscrito, tem os seus lados funcionando como cordas também, e abraça o mesmo arco AB, isso também vai coincidir com o valor de beta. Se você olhar para este ângulo θ, que também é um ângulo inscrito, pelo fato do seu vértice estar na circunferência e os seus lados funcionando como cordas, ele também vale a metade do arco AB. O mesmo arco que está sendo enxergado, abraçado pelos outros dois ângulos. Poxa, PH, mas se nós desenhássemos diversos outros ângulos abraçando o mesmo arco, você teria diversos outros ângulos de mesma medida que os alfa, beta e θ que você está vendo, que já são todos iguais. Esse arco AB, já que ele é abraçado, já que ele está no campo de varredura de todos esses ângulos, ele é particularizado como arco capaz. É o arco que me permite ser enxergado, esse arco vai ser enxergado por diversos pontos de vista diferentes. E apesar de estar sendo enxergado por diversos pontos de vista diferentes,
eu nunca vou deixar de observar aquele arco segundo a mesma medida de um ângulo. Se esse arco for de 60 graus, alfa vai valer 30, beta vai valer 30, θ vai valer 30 e qualquer outro ângulo inscrito que abrace esse arco de 60 vai valer 30 também. E essa outra observação nos traz um teorema que, de certo modo, é a consequência da consequência. Porque você parece estar vendo um outro arco capaz. Sim ou não? Eu desenhei um segmento de reta que é caracterizado como diâmetro da circunferência. Se é diâmetro, vai dividir todos os seus 360 graus em 180 mais 180. Se é ângulo inscrito, porque tem o seu vértice no arco de circunferência e todos os seus lados funcionam como cordas da circunferência, eu tenho aqui um outro arco capaz de 180 graus. Se cada um deles vai medir a metade de 180, show! Então isso aqui mede 90 graus. Isso daqui mede 90 graus. Isso daqui mede 90 graus. Esse arco capaz nos permitiu enxergar a criação de triângulos retângulos inscritos no semicírculo. Todo e qualquer triângulo, a partir de agora, inscrito no semicírculo, ou seja, os seus vértices estão na circunferência, mas um dos seus lados funciona como diâmetro da circunferência, então esse triângulo é obrigatoriamente um triângulo retângulo. Mas não vai embora não, a gente tem muito mais o que conversar. Temos outros tipos de ângulos para desenhar para você.